E aí, galera, vamos hoje falar sobre determinantes de matriz. O que é um determinante de uma matriz? O determinante de uma matriz é um número, é um coeficiente, número esse que é associado a uma matriz, E a gente vai usar este determinante um pouco mais na frente para a gente poder fazer a inversão de uma matriz e calcular resolver sistema de equações lineares. Inicialmente, determinantes só existem para matrizes quadradas. Não existe determinante para matrizes que não sejam quadradas. Então, qual é a primeira matriz quadrada que a gente pode calcular o determinante? Seriam as matrizes de ordem 1 ou de tamanho 1, que seriam uma matriz A, cujo primeiro e único elemento é o elemento 7. Como é que eu calculo o determinante de A? E o determinante de a gente representa não mais por colchete, mas sim por dois traços, como se fossem os traços do módulo de um número. Quando a matriz é de ordem 1, o determinante da matriz é o próprio número. Então, o determinante da matriz A é 7. Se temos a matriz B, cujo elemento é menos 3, e ela é uma matriz 1 por 1, então o determinante de B é também menos 3. Perceba que essas duas linhas aqui não são as mesmas linhas do módulo que faz você tirar o sinal e transformar um número negativo em positivo. Essas duas linhas não tem nada a ver com o módulo. Então, resumindo, se a matriz for de ordem 1, qual o determinante da matriz? É o próprio número. Vamos para o próximo. Uma matriz de ordem 2. Uma matriz de ordem 2, A, por exemplo, 2, 0, 7, 3. Como é que eu calculo o determinante de A? O determinante de A é 2, 0, 7, 3. Bom, o determinante de A é dado pela seguinte fórmula. A multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos diagonal secundária. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos então calcular o determinante da matriz A, onde a primeira linha é 2, 0, a segunda linha é 7, 3. Bom, calcular o determinante da matriz 2, 0, 7, 3. E o determinante de uma matriz é dado por esse símbolo de duas linhas verticais e não do colchete. Como eu disse, como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 2 por 2? Eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal e vou diminuir da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos que a diagonal principal é 2 vezes 3, pois os elementos são os elementos 2 e 3, menos os elementos da diagonal secundária, que é 7 e 0. Fazendo essa conta, nós temos que 2 vezes 3 é 6, menos 7 vezes 0 é 0. 6 menos 0 igual a 6. Vamos fazer aqui mais um. Vamos aqui imaginar uma matriz B, onde eu tenho na primeira linha os elementos 2 e menos 4, e na segunda linha eu tenho os elementos 7 e 8. Qual é o determinante de B? Ou seja, o determinante da matriz 2 menos 4, 7 e 8. Novamente, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, nesse caso 2 vezes 8, e vou diminuir os elementos da diagonal secundária, nesse caso 7 vezes menos 4. O que nós obtemos? Bom, 2 vezes 8, 16, menos 7 vezes menos 4, dá menos 28. Procedendo, eu tenho 16, menos com menos dá mais, 16 mais 28. 16 mais 28 é igual a 44. Ou seja, o determinante de B, ou seja, o determinante dessa matriz, é 44. Como é que a gente faz o cálculo
do determinante de uma matriz de ordem 3, ou seja, uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. Vamos pegar uma matriz A, 3 por 3, cujos elementos sejam 1, 2, 1, menos 2, 3, 4, 0, 1, menos 1. O que é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, eu vou pegar esta primeira linha, desculpe, essa primeira coluna, e vou copiar esta coluna para o lugar que seria de uma quarta coluna. Então essa primeira coluna, 1 menos 2, 0, eu copio ela e faço dela uma quarta coluna. O que eu faço a seguir? Eu vou pegar esta segunda coluna e copio ela para o lugar de uma quinta coluna. 2, 3, 1. O que eu estou fazendo é o que a gente chama de regra de Sarri, que foi o matemático que inventou esse processo. Uma vez copiado a primeira coluna para o lugar da quarta coluna e a segunda coluna para o lugar da quinta, o que eu vou fazer basicamente é o mesmo cálculo que eu fiz para a matriz de ordem 2. Só que você tem que perceber agora que eu não tenho apenas uma diagonal principal. Eu tenho uma diagonal principal, duas diagonais principais, 3 diagonais principais. Então eu vou proceder à multiplicação de cada uma dessas diagonais. Vamos lá. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 2 vezes 4, 8. 8 vezes nada, nada. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. E o que é que eu faço agora? Eu vou proceder à soma desses elementos, da mesma forma que a gente fez com a matriz de ordem 2. Então eu vou fazer a soma e vou fazer a soma. E como temos aqui dois sinais juntos, vou botar aqui um parêntese. Menos 3 mais 0, menos 3. Menos 3 mais menos 2 é menos 3 menos 2. Então eu tenho aqui menos 5. Então eu achei aqui a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Vou fazer o mesmo processo agora com os elementos da diagonal secundária. E novamente, nós temos 3 diagonais secundárias. Nós temos essa, nós temos esta diagonal secundária e nós temos esta diagonal secundária. Então, essa diagonal secundária, eu vou fazer a multiplicação dos seus elementos. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 1 é 0. Da segunda diagonal secundária, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1 é 4. Terceira diagonal, menos 1 vezes menos 2, 2. 2 vezes 2, 4. E vou proceder à soma desses elementos. Então, eu estou fazendo aqui a multiplicação da diagonal secundária. Eu botei aqui, na realidade, ds, mas aqui é dp, né? Diagonal principal. Então, da diagonal secundária, eu tenho 0 vezes 3 vezes 1, 0. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Fazendo essa soma, eu tenho 8. O que é que eu faço agora? Eu vou aplicar a fórmula, que é diagonal principal menos diagonal secundária. Fazendo essa conta, eu tenho, então, diagonal principal é menos 5, menos o que eu obtive da diagonal secundária, que nesse caso aqui foi mais 8. Menos 5 menos mais 8 é menos 5 menos 8. Isso é igual a menos 13. Então, o determinante de A é igual a menos 13. Bom, e se nós temos uma matriz de ordem 4? Bom, o processo é um pouco mais, vamos dizer, complicado e um pouco mais extenso também. Bom, a primeira regra que eu tenho que seguir para fazer o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 4, 5, 6, ou seja, qualquer matriz maior do que 3, a primeira regra é o seguinte: o elemento A11 tem que ser igual a 1. Se não for igual a 1, eu não posso fazer essa operação de cálculo de determinante. A gente vai ver posteriormente como é que a gente faz quando nós temos uma matriz maior do que 3, cujo primeiro elemento, o elemento A1, não seja 1.
Mas inicialmente vamos considerar uma matriz 4x4, onde esse primeiro número do canto superior esquerdo seja 1. Depois a gente aprende a fazer quando ele não é 1. Ok.